professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Pará e participo também do Fórum Municipal de Cultura de Belém, né, que é uma articulação de grupos culturais, movimentos culturais, artistas, ativistas da cultura, que na verdade lutam pela democratização da política cultural em Belém, né? E a forma como a gente conta para materializar isso é através da formação do Sistema Municipal de Cultura de Belém. Essa luta a gente faz através do fórum desde 2011, né? Eu particularmente participo desde 2012. Né? Em 2012 foi um ano muito importante, né? Porque foi a aprovação da Lei Valmir Bispo Santos, né? Ou seja, da lei municipal que cria o Sistema Municipal de Cultura de Belém. Então, essa lei foi aprovada em 24 de julho de 2012, né? No dia 31 de julho de 2012, ela foi sancionada pelo então prefeito de Belém, o Dulcimar Costa, né? E isso foi um marco importante, né? Porque essa lei, na verdade, ela criou um sistema municipal de cultura que é muito avançada se a gente comparar com os outros sistemas municipais de cultura que foram criados, ou estão sendo criados no Brasil, né? Então, isso se deu por quê? Porque a origem da Lei Valmir é uma lei de iniciativa popular. Então, isso é um fato inédito, né? Porque, geralmente, no próprio guia dos municípios que o Ministério da Cultura envia, né, para a formação do Sistema Municipal de Cultura, geralmente a lei que cria o Sistema Municipal de Cultura é de competência do Executivo Municipal, do prefeito, né, da Prefeitura. E no caso da Lei Valmir, não. Ela foi de origem da sociedade civil, de movimentos culturais, que elaboraram uma lei. Por conta disso, a lei é muito avançada, né? É uma lei que tem inovações, tanto do ponto de vista do financiamento, quanto do ponto de vista da participação social, muito grande, né? Então, acho que essa é um fato muito importante, né? Mas, no momento, a lei está no papel, porque o prefeito de Belém, o atual prefeito, Zenaldo Coutinho, ele não implementa a lei, né? Ele se comprometeu durante a campanha eleitoral de 2012, junto com os candidatos, a implementar a lei. No entanto, estamos já no terceiro ano de governo dele, né? E a lei não é implementada, né? Então, estamos numa luta muito grande hoje em dia dos movimentos culturais para implementar a lei, né? Nesse período aconteceu muita coisa, né? E acho que os movimentos culturais, inclusive, esmoreceram devido justamente à falta de diálogo com a prefeitura. A prefeitura inicialmente acenou com a possibilidade de aceitar uma agenda, de implementar a lei ainda em 2013. No entanto, depois a Fumbel, a prefeitura de Belém, romperam vários acordos, né? Então, isso aí é uma descrença muito grande nos movimentos culturais. Só que agora a gente está conseguindo rearticular os movimentos, né? Estamos num processo, por exemplo, agora de eleições para o Conselho Nacional de Política Cultural. Tem vários candidatos, vários setores que estão se mobilizando para as eleições, né? Eu acho que isso ajuda também nesse momento para a construção do Sistema Municipal de Cultura de Belém também. E representa muita coisa para a cultura em Belém. Sobretudo por causa de você ter a possibilidade de oferecer um processo de democratização da política cultural, e a gente entende para esse processo de democratização que é a participação de artistas, de fazedores de cultura, né, de movimentos culturais, grupos culturais, na definição da política cultural, né? Então, acho que esse processo ele vai se dar com a formação do Sistema Municipal de Cultura, né? E isso aí é a nossa principal questão hoje em dia, né? É a principal demanda. Tem várias questões que estão em aberto, né? Eu acho que a cena cultural política de Belém, ou a cena cultural na política, ela está muito presente, né? Você vê que tem vários grupos culturais que estão se movimentando, estão ocupando espaços públicos, né? Recentemente você teve a ocupação do Solar da Beira, no Ver o Peso, né? Que culminou no movimento Solar das Artes, né? E você tem a iniciativa de, por exemplo, no Circular Cidade Velha Campina, você tem várias experiências, uma das quais é a intervenção no mercado de Porto Sal, lá na Cidade Velha, né? Que é o Grupo Aparelho que faz essa intervenção, inclusive junto com a população local, né? Você tem o sarau do Mercado de São Brás, que se faz mensalmente no Mercado de São Brás. No próprio Mercado de São Brás você tem o Batuque da Canália, né? Que já virou uma tradição, né? Na cisão do Batuque da Canália surgiu um outro grupo que faz também o Batuque do Bar do Parque, né? Da Praça da República, né? Então acho que são vários grupos, né? Então, que estão se movimentando. Tem o surgimento do PROA, né? Que é o Movimento de Produtores Culturais e Artistas Unidos, né? Que a origem do PROA é em função da questão da Lei de Renúncia Fiscal, da CMA e da Tua Teixeira, né? Que diminuiu muitos recursos para a da cultura, né? Então, acho que a cena cultural, ela está muito intensa, né? Você teve o movimento
Chega também, movimento de democratização da política cultural do Estado, né, pedindo a renúncia do Paulo Chaves, né, que analisa, na verdade, eu acho, todo o processo de autoritarismo, né, na política cultural, né. Então, acho que são, assim, os grupos se movimentam, né, independente do Estado, né, do governo municipal, do governo estadual, né, você vê uma intensa, né, na cena cultural de Belém, entendeu? E aí também disso, artistas que isoladamente ou não, também estão se aparecendo no cenário cultural, inclusive nacional, né? Acho que isso tudo dá uma relevância muito grande hoje em dia, né? Bom, eu sou uma pessoa que eu sou otimista, né? Talvez até demais. Assim, vislumbro que, assim, você tem essa questão do Sistema Municipal de Cultura de Belém. O Sistema Municipal de Cultura está sendo formado em vários municípios do estado do Pará, né? Bragança, por exemplo, aprovou recentemente seu Sistema Municipal, Cametá aprovou também, né? Então, tem várias cidades que estão fazendo esse movimento. Eu acho que isso vai culminar com a formação do Sistema Estadual de Cultura do Pará, né? Que é justamente onde você tem a maior obstáculo, né? Porque você tem um secretário de Cultura, que está aí desde 95, né? Que é contra qualquer diálogo, né? Certo? O Paulo Chaves representa, então, a presença, assim, do autoritarismo, né? De uma política sem diálogo, né? Uma política que, na verdade, é uma política arcaica, né? Uma política autoritária que não representa mais hoje o que está se construindo em termos de gestão cultural no Brasil. Acho que a grande inovação da gestão é, sem dúvida, o sistema de cultura, né? Esse sistema articula, né, sociedade civil e poder público no sistema de governança, né? E tem de ser um sistema que articula as instâncias governamentais, né, desde a União, Estados e municípios, né? Então, acho que, independente dessa articulação que se dá a nível de governo, de gestão cultural, você tem a cena cultural que é muito viva, né? Eu acho que Belém, ela consegue, apesar de todos essa ausência de incentivo do poder público, né? Os grupos culturais são muito ativos, né? Então, isso chama muita atenção, né? Você, quando vai para outros municípios, outras cidades, né? Eu comparo, talvez, o seguinte: talvez Recife tenha uma cena cultural mais forte, né? Porque você tem um movimento cultural muito articulado com movimentos sociais. E a cena do Mangue Beach, ela simplesmente transbordou, né? Das artes plásticas, da música, cinema. E eu acho que em Belém a gente vai estar construindo alguma coisa que está caminhando para isso, né? Talvez não com uma presença tão articulada com movimentos sociais como o Mangue Beach faz, né? Mas eu acho que, assim, você vê a organização, por exemplo, do Fórum Afro, do Fórum Municipal de Cultura, do Fórum de Dança, do Fórum de Teatro, né? Então, essas organizações da sociedade civil e dos artistas, elas estão dando, assim, um cenário que eu acho que vai transbordar para uma visão de política cultural mais participativa, né? Então, eu vejo que Belém tem tudo para poder, assim, ter uma cena da cultura muito mais viva, né? Eu acho que falta justamente o poder público participar desse processo. Então, eu estou otimista em relação a essa cena da cultura. A cena política é evidente que é muito mais complicada, né? Tanto em Belém quanto no Estado e no Brasil, então, a coisa está muito complicada. Mas eu vejo que os artistas e a cultura é a área onde a gente pode fazer algo diferente, né? Eu acho que, politicamente, o Sistema Municipal de Cultura de Belém é muito avançado, né? Através dos fóruns permanentes de cultura, que são fóruns setoriais e fóruns distritais, você tem a possibilidade de participação direta, né, de decisões da política cultural, entendeu? Da gestão cultural. Então, eu acho que se o Sistema Municipal de Cultura de Belém for implementado, ele vai ser, digamos, um paradigma para outros sistemas do município e do Estado. Então, isso, para mim, é um cenário